Fala aí, pessoal, galera vai chegando aí. Correria total aqui, cara. Correria total. Olha aí, pessoal chegando. Boa noite a todos. Caio, Daniela, Liz, G Cardoso, a galera chegando aí. Elisandra, tudo bem? Como é que vocês estão? Elisandra aí, ó, apareceu para mim agora, dá um alôzinho para vocês. Gabriela Pádua, boa noite. E aí, pessoal, tranquilo? Cara, que loucura, velho. Eu acabei de sair de uma aula aqui no YouTube. Deixa eu ver se eu consigo, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas acabei de sair de uma aula no YouTube. Olha que loucura. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Peraí, aí, ó. Olha só, acabei de sair de uma aula no YouTube aqui, mas foi... Acabou a aula abrindo live aqui. A Kátia chegando aí. Vamos ver se o nosso amigo aí, o professor Marcel Guimarães, tá na área. Já deu um alô para ele. Deixa eu até entrar aqui no WhatsApp aqui para falar com ele, né? Se ele não esqueceu. E aí, pessoal, tudo bem? Ah, não, tá aí, porra. Esqueceu o quê, cara? Deixa eu convidar o cara aí, o homem aí, rapaz. Vamos lá, ó. Aí, tá chegando o brabo. Tá chegando o brabo aí. Olha aí, autoridade. E aí, garoto? Bom? Porra. Cara, eu acabei a aula do YouTube agora. Tipo, não tem 2 minutos pra vir pra cá, velho. Que Tu loucura. tava fazendo aula de estoque, né? Estoque, exatamente. Puta Loucura. saco aquela aula, cara. Nossa, essas normas são muito chatas, cara. A gente dá aula disso, mas nossa, mas é chato demais, cara. Pô, e engraçado que os alunos reclamam, né? Ah, é chato, mas e a gente que tem que fazer isso a vida inteira, né, velho? O ano inteiro, 3, Cara, 4, 5, 6 vezes, velho. essas NBCTs novas enchem o saco, né, cara? Porque é muito detalhe, então, assim, ainda mais você também, né? Eu não sou contador, então eu tenho que dar uma estudada forte nisso para não falar muita besteira, né? A luz aqui eu acho que tá meio... Espera aí, rapidão, deixa eu mudar de posição aqui, que eu acho que aqui fica mais... A luz fica melhor. Melhorou aí? Ah, eu tô iluminado aqui porque eu tô no estúdio, tá ótimo. Tá tranquilo aí. Não, Eu tô eu porque eu tô no também, mas estúdio. é que eu tava embaixo de uma outra luminária aqui. Eu tenho estúdio em casa, né, cara? Aí é bem mais fácil. Eu também. Acabei com um quarto aqui que eu tinha sobrando aqui É, no o apartamento. meu paninho aqui, ó, deixa eu te mostrar. Eu tenho até, aqui tem extintor, ó. Aí aqui Você desce fica a o croma, né? plaquinha do incêndio e eu fiz uma estrutura, deixa eu te mostrar aqui. Eu fiz uma estrutura aqui, ó, tá vendo ali em cima o pano, tá Sim, vendo? Ele desce que nem um toldo ali, ó. sim. Aí eu Massa, desço ele cara. com todo, né? E aqui tem toda a estrutura. Aí aqui fica, né? Tem uma tela, eu tava fazendo aula ali, ó. Aí fica a telinha ali. Aqui o computador, aquela bagunça, ó. Tava fazendo aula para aula de amanhã. Fio pra caramba. Aula de amanhã de questões. Estou aqui arrumando. É óbvio que eu faço tudo na véspera, né, velho? Eu não faço nada antes, né? Não, Negócio, inclusive, as questões que eu fiz hoje, eu separei aqui 1 hora antes de começar a aula. Falei, vou dar uma olhada aqui nas questões que eu Não, tenho, montei aqui. eu tava fazendo, eu comecei a fazer a aula de amanhã agora, tava fazendo agora aqui, é assim mesmo. Então, pessoal, eu falei com o Marcel pra gente fazer. O Marcel deu, cara, a nossa live primeira que a gente fez, foi assim, das lives que eu fiz, foi a que mais deu repercussão positiva. Assim, nenhuma deu repercussão negativa, né? Mas assim, foi impressionante a quantidade de pessoas que veio no meu direct mandar, porra, que massa aquela. Porque parece que você é um ser inalcançável, ninguém consegue te encontrar. Parece que você é um cara que não é muito difícil ver o professor Marcel, mas ficou muito bom, muito bacana. E, cara, sem falar na tua história, né? Você conseguiu bater aí o tricampeão mundial, né? TCU, Senado e Câmara. Então. Só para completar o Grand Slam, só faltou, né, o Wimbledon, né? Então, assim, realmente... Mandar um abraço pro Leonardo e pra Dani que estão assistindo ali. O Leonardo é um amigo meu, tá falando ali. Só assim para conhecer o estúdio do Marcel, que tem uns 3 anos que eu falo, pô, cara, vamos lá em casa para você conhecer o estúdio, né? E nunca dá tempo, né? O vídeo tá ok, a velocidade aí? Porque eu tô conectado no 4G, não sei se tá ficando bom. Se quiser, eu conecto no Wi-Fi aqui. Não, tá ótimo. Para mim aqui tá ótimo. Tá, beleza. Para mim tá ótimo. Então, pessoal, nossa ideia aqui é falar um pouco sobre o concurso do Senado, né? A gente está com
esse concurso está autorizado. Interessante porque ele foi autorizado, mas andou. O da Câmara autorizou e não teve nada. O do Senado não. O autorizou, teve comissão, né? O advogado lá que é do Senado, que é o presidente da comissão, esqueci o nome dele agora, e ele já deixou bem claro que já fez o chamamento público das bancas, né? Teve uma audiência pública com as bancas para receber. Então, foi bem interessante que o Senado está sendo muito transparente, né, na preparação desse concurso. Não sei por quê, o que aconteceu, porque os outros foram meio no supetão, né? Tipo, apareceu o edital, tudo uma vez só. E esse não, esse está sendo bem bacana, teve audiência pública, teve chamamento, foi divulgado. Então, assim, tá um negócio bem interessante. Aí eu falei com o Márcio para a gente fazer uma live, ele deu a ideia de falar sobre o concurso do Senado, né? E assim, o que eu pensei em falar aqui com vocês, né? Primeiro, dos cargos, né? Já vou adiantando, ninguém vai ser colega do Marcelo lá na consultoria por enquanto, né? Por enquanto. Uma pena, né? Uma pena. Eu andei olhando os cargos vagos, né? Tem até uma quantidade razoável de cargos vagos na consultoria, tanto na parte legislativa geral quanto na parte de orçamento, mas em tese, né, Marcelo, por enquanto nada, né, na consultoria. A autorização que saiu, né? Antes de mais nada, é dar boa noite para o pessoal. Já vi o Rafa Dantas ali, um monte de amigo meu, né? Um monte de aluno, um monte de amigo passando por aí, né? Dar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Mas a autorização que saiu, por enquanto, e eu acho que ela não vai ser alterada, não prevê nenhum cargo para consultor. O único cargo previsto para o mesmo nível salarial é o de advogado, né? Porque a consultoria, né, tem a consultoria legislativa, né, com todas as áreas, constitucional, administrativo, eleitoral, tributário, penal, enfim, todas as áreas de direito. Tem a consultoria que é a de orçamento, que é a que eu trabalho, e no mesmo nível do cargo tem o advogado do Senado Federal. Esse cargo está previsto na autorização. Então, esse aí tá ok, é o cargo, né, de maior remuneração desses que estão sendo oferecidos. Além disso, tem os cargos de analista, que não tem nada de ruim, pelo contrário, né, são cargos espetaculares, o salário alto, que os mais visados vão ser o de administração e o de processo legislativo. E para o nível médio tem o cargo de técnico, que é o policial legislativo, né, que é também bastante cobiçado aí, né? Se eu não me engano, não tem previsão para técnico na área de processo legislativo, como teve no outro concurso. Não vai ter. Não vai ter. Para nível médio lá que eu vi, acho que é só a parte de policial legislativo mesmo. Né? Que é o que, por sinal, a gente está falando de um cargo aí de 19 mil reais, se não me falha a memória, iniciais. Né? Então a gente está falando aí que você com cargo, se você não tem nível superior, está cursando, você já pode ganhar tanto quanto um delegado da Polícia Federal. Praticamente, em termos remuneratórios, é bem vantajoso. E sem falar um salário que... muito bom, né? Assim... Do que reclamar, é claro que depois que você entra, em 3 meses você está achando pouco e está reclamando, mas isso é depois, né? Por enquanto é muito. Mas assim, quando a gente entra, cara, e já começa a reclamar, né? Pô, que absurdo, isso aqui tá meio defasado, né? Mas é assim mesmo. O pior é que vai encontrar a gente lá falando, porque na minha época era muito mais e tal. Cara, quando eu entrei no Senado, os consultores lá que já estavam lá há mais tempo reclamavam, né? Você olhava assim, você, caramba, eu estou chegando no paraíso, né? Aí você senta para trabalhar, né? Em 3 minutos já tem alguém. Não, isso é um absurdo. Aí você, pô, esse cara não tem noção nenhuma do que ele está falando. Aí depois de 3 meses é você que está reclamando. É assim mesmo. A gente eu vi isso na Polícia Federal, eu tomei posse, sei lá, tinha 1 ano, acho que uns meses, eu acho. Aí entrou um colega assim, né? Aí ele reclamando, porra, porque é o seguinte, quando eu entrei em 2014, teve um reajuste, teve uma negociação em 2013. E os agentes, os escrivães, papiloscopistas ficaram de fora, porque eles queriam um nível superior em lei, junto com o reajuste. Aí, nego, beleza, ficou parado, assim, negociando. Aí ele, caralho, puto pra caralho. Isso, tipo, sei lá, na época, 7.500 contas, isso em 2013, 2014. Porra, que salário ruim, porque o cara da BIM, não sei o quê, ganhava menos do que a gente, agora tá ganhando 2 vezes mais. Aí eu olhei aquela cena, né? Eu falei assim, cara, o ser humano é um ser insaciável. O cara tá ganhando um salário. Não é um salário ruim. A gente tá falando, lógico, que se a gente for comparar nível de periculosidade, entre outras coisas, deveria ganhar melhor, mas não é um salário ruim. Mas o cara, bicho, é insaciável, insatisfeito com tudo. Delegado de polícia reclamando, cara.
E assim, quando você fala aí de consultor, cara, mas, porra, o nego tá muito chato, né, velho? Não, Cara, o eu já vi pior, prático reclamar. Tem cara, prático que reclama. O cara ganha 140 mil por mês e reclama que o outro ganha 300. É assim mesmo, cara. Não tem jeito. cara, é impressionante. Não, eu fico pensando assim, que eu tô torcendo para minha nomeação sair na Câmara logo, né? E aí, assim, chegar lá na Câmara e ver um consultor lá de finanças, que seria equiparado, né? O consultor de orçamento, porra, porque na Câmara o cara de orçamento ganha tanto, no Senado ganha tanto. Eu falei, É, caralho, lógico. nega é muito chato. A Marcel, grama do vamos lá. vizinho sempre é mais verde. Sempre. Marcel, tipo, eu tava vendo assim, eu acho que três cargos aqui que a gente vai poder direcionar para a galera, né? Que são os mais, que é o analista legislativo, processo legislativo, analista administrativo, área de administração, que apesar de ser nome administração é nível superior a qualquer área, né? Igual o É, processo legislativo, e o isso. policial legislativo. Que Marcel, são, na verdade, são as três áreas que não exigem formação específica, né? Então, normalmente são as áreas mais visadas. aí é o seguinte, Marcel, assim, no dia a dia, você já trabalhou ali com a galera de processo legislativo? Assim, já teve contato Olha, com a galera, viu o pessoal trabalhando? desses três cargos, o que a gente tem mais contato é o pessoal de processo legislativo, né? Já que eles normalmente trabalham em alguns gabinetes. Eu, quando trabalhei em gabinete de senador, né, na nossa equipe tinha o Ivan. O Ivan foi o primeiro colocado, inclusive, desse concurso de processo legislativo, no concurso de 2012. É um cara fenomenal, assim, ele é um cara muito disputado lá dentro do Senado, porque é um sujeito que conhece tudo, né, quanto é detalhe de regimento, não é manobra, né, mas é de procedimento mesmo, já que a atividade do analista de processo legislativo é exatamente essa, é conhecer o trâmite operacional, digamos assim, né, de um projeto de lei, de uma medida provisória, ou seja lá qual for a proposição que estiver tramitando. Ele conhece tudo e sabe em que comissão que tem que passar, né, o que você tem que apresentar, em que momento que você pode apresentar uma emenda, né, de que forma, o que é uma emenda de redação ou não, o que se tem que voltar para a Câmara, enfim, ele é o analista que conhece tudo a respeito disso. Normalmente, esse pessoal é lotado na Secretaria-Geral da Mesa, um órgão chamado de SGM, lá dentro do... E essa secretaria, eles dão todo o suporte para o plenário do Senado, para o plenário do Congresso Nacional, já que o presidente do Congresso é o presidente do Senado, e para todas as comissões do Senado Federal, né, e algumas comissões mistas também. Então, esse pessoal sempre vai estar lotado nessa área para trabalhar com isso. Por exemplo, né, as comissões mistas de medida provisória. Tem uma secretaria lá do Senado, né, o Marquinhos, que é o chefe, vai, né, colocar lá a pessoa para trabalhar. Ó, você vai ficar lotado ali e vai chefiar essa comissão. Toda sessão que tiver, você tem que dar todo o suporte. Então, você convoca, divulga pauta, horário, reserva sala, convoca os convidados. Aí o senador, sei lá, Botelho Pinto, lá do Acre, apresentou um requerimento para convocar, sei lá, a Dilma para falar sobre alguma coisa. Aí é esse pessoal que vai operacionalizar tudo isso, vai convidar, vai chamar, se tiver que, né, ter segurança, vai ter que se providenciar tudo isso. Então, o pessoal de processo legislativo, claro que é um trabalho operacional, mas tem todo um trabalho regimental por trás disso, para que as sessões ocorram, né, da melhor forma possível, seja a sessão remota, como está sendo agora, ou a sessão tradicional. Então, esse pessoal vai trabalhar exatamente nisso. Claro que você tem opções lá dentro de escolher, olha, eu prefiro trabalhar no plenário, eu prefiro trabalhar na comissão, eu tenho conhecimento na área, sei lá, de infraestrutura, então eu quero trabalhar junto com a comissão de infraestrutura. Então, você tem um leque de possibilidades para trabalhar dentro do Senado Federal nessas áreas, além dos gabinetes de parlamentar, né? Então, sei lá, o senador te chamou para compor a equipe dele como assessor. Aí você vai com uma função comissionada, e aí vai ser lotado no gabinete também. São cargos, né, muito procurados por conta da função comissionada, o que aumenta o salário, né, e chega quase a consultor quando o analista ganha uma função. Não que nos outros lugares não tenha a função, né, você pode ter também, mas é um trabalho muito bacana que eles fazem, né, esse analista de processo legislativo. Interessante, né, cara? Porque, assim, aí é uma pergunta que eu tenho curiosidade, né? Porque, assim, quando eu comecei a estudar, eu fiz o concurso de 2012, aí eu me interessei pela área legislativa. Lógico, o salário é sensacional e tudo, mas a atividade, assim, de você poder discutir, conversar e tal. O analista de processo legislativo, ele lida
com essa parte da discussão. Por exemplo, eu sei que quando o senador quer um projeto de lei, ele solicita ali para a consultoria, o pessoal da consultoria faz a redação, a técnica legislativa e tal, mas o analista de processo legislativo, ele participa também do processo de discussão ou só quando ele assessora o senador diretamente? Porque eu sei que tem um analista que está ali, por exemplo, com o presidente da comissão, olha, tem que dar prazo para o pessoal falar, tem um prazo para emendas, tem que fazer isso. Mas o analista de processo legislativo, ele participa do processo junto com o senador de elaboração de tese, discussão, ou cabe mais a assessoria privativa do senador e a consultoria fazer esse tipo de trabalho? Não sei se você conseguiu entender a minha mais para pergunta. Consultoria e para o... entendi. Então, assim, o trabalho do analista de processo legislativo, ele só vai entrar no mérito mesmo se ele estiver assessorando o parlamentar no gabinete, né? Ele não faz esse trabalho na comissão. Na comissão é um trabalho mais operacional. Então, por exemplo, o senador é relator de uma PEC, né? Então, é uma PEC que discute a reforma tributária. Então, vai mandar para a consultoria ou o senador, se ele quiser, ele analisa no próprio gabinete. Vamos dizer que o cara seja um monstro nessa área, né, tributária e ele consegue, de alguma forma, dar conta daquilo com a assessoria. Então, ele vai elaborar um relatório com a assessoria dele, com a consultoria, mas, tecnicamente, o analista de processo legislativo não entra nisso, não. Ele entra mais no trabalho operacional da comissão, né? Ele não vai entrar no mérito de discussão da matéria em si, de chegar para o cara e falar, olha, tem um erro aqui, esse tributo não pode ser cobrado agora por causa do princípio da anterioridade. Isso aí ele não vai fazer. Tá? Isso aí é um trabalho da consultoria e da assessoria do parlamentar. Eu estou entrando nesse mérito contigo, Marcelo, justamente como porta de entrada, porque eu vou falar agora. Então, o cara que vai fazer para o processo legislativo, ele não tem que ser um monstro numa área específica, ele tem que conhecer o regimento interno e a parte de processo legislativo constitucional, poder legislativo constitucional e o regimento interno na ponta da língua. Porque é isso que ele vai fazer. O analista, para passar no concurso, você tem que saber 3 coisas, tá? Português, regimento interno e a parte constitucional lá de processo legislativo, do artigo 60 até o 69, é isso que o cara tem que saber, medida provisória, e acabou. É devorar aquele pedaço ali, né? E saber, claro que quando você não trabalha no lugar, o regimento é um pé no saco, né, cara? Você não entende aquilo. Eu lembro quando eu estudava, eu ficava olhando destaque. Destaque, o que é isso, né? Sei lá que merda era essa. Destaque é o senador que ganhou a estrelinha, pô. Pois é, isso mesmo, né? O artilheiro do campeonato é o Gabigol, né? O destaque. Mas eu não entendia nada daquilo, né? Eu não estava acostumado, então eu ficava olhando, destaque. E eu lia, eu não entendia porra nenhuma daquilo. Depois que eu fui perceber o que era o tal do destaque, é uma espécie de um recurso que você faz contra uma votação de alguma coisa que você não concordou, igual questão de prova. Olha, eu não concordo, né, com o gabarito da banca, eu faço um recurso. No âmbito do processo legislativo, guardadas as devidas proporções, o nome dessa merda é destaque, né? E aí você faz um recurso ali, olha, eu queria que votasse de novo a minha emenda porque eu não concordo com o que o relator fez com ela. Então, é mais ou menos isso aí, mas é duro de você entender, cara. Então, quando você... É igual regimento de tribunal, né? Quando você não trabalha com aquilo, você fica lendo, principalmente do Tribunal de Contas, né? O fulano fica sentado à esquerda do mais velho. Pô, que merda, né? Que coisa idiota para um procedimento, né, de um regimento interno. Mas depois você entende a lógica, porque tem uma sequência do cara, enfim, né? É chato, mas tem que passar por isso. Então, quem quer estudar para essa área tem que saber muito bem o regimento interno, né? E o regimento comum também, que o problema do regimento comum é que ele é de 1970, né? Então, ele está completamente fora da realidade constitucional que a gente tem hoje, mas ele está lá desse jeito e é o que tem que estudar, não tem jeito. Né? Então o aluno tem que tomar cuidado, ele tem que procurar um curso atualizado, algum professor que tenha acompanhado as atualizações, porque realmente, ontem eu estava dando uma olhada no regimento comum, o presidente vai ser presidida a sessão pela mesa do Senado, né? E não é a mesa do Senado, tem uma mesa, tem uma resolução que mudou, uma jurisprudência do STF. Então, se você estiver estudando para processo legislativo, eu acho que não só processo legislativo, o regimento interno, ele cai, no último concurso, caiu para todos os cargos. Lógico que em processo legislativo ele tem um peso, uma preocupação um pouquinho diferente, porque você vai lidar mais com isso. Mas você tem que procurar um curso realmente, um pessoal atualizado, né? Um pessoal que
principalmente alguém que conheça a realidade legislativa, né? Alguém que seja analista, alguém que seja técnico, seja consultor, ou se não for alguém da realidade, alguém que conheça, né? Que esteja por dentro, já tenha estudado muito, mesmo não trabalhando diretamente no Poder Legislativo, mas conheça o processo. Porque senão você vai... Cara, a gente está falando do CELNADO, né, Marcelo? É um concurso que, na minha opinião, vai ser o concurso da década. Tem um sujeito tocando eu não sei se está dando para ouvir aí, sei lá, tem um maluco fazendo uma serenata aqui embaixo, tocando uma corneta, um trompete, sei lá que porra é essa. Não, deixa eu só fechar uma porta aqui, rapidinho. Tranquilo. Pronto. Então, assim, pessoal, regimento interno do Senado, regimento comum do Congresso e a parte de poder legislativo na Constituição e processo legislativo, ponta da língua, em português também. Marcelo, o último edital, ele veio muito curto. Eu me lembro que foi um negócio assim, que, tipo... Curto, assim, o número de matérias, porque o regimento interno é gigantesco, né? Ele tem 400 artigos. E o regimento do Congresso Nacional tem 150. Então, assim, ele é curto o número de matérias, mas ele é extenso. E, assim, o presidente da comissão já deixou claro que vai haver mudança. Vai haver, ele chamou de atualização. Eu achei interessante o termo que ele falou. Não vai haver uma atualização do edital. Então, o que você acha que pode vir de diferente que veio do último edital? Aqui a gente está falando chute. Aqui o Marcelo não tem contato com a comissão, não tem nada. Aqui a gente está falando como professor. Né? O que você acha que pode vir? Assim, o meu concurso, né, o de consultor, ele é um pouquinho diferente, porque, por exemplo, consultor de orçamento cai o regimento interno. Cai a resolução 01 de 2006, que regulamenta a comissão mista de orçamento. Então, a gente, na consultoria de orçamento, não tem que saber o trâmite legislativo das outras matérias. A gente não trabalha com isso, né? Então, para o nosso caso, não caía regimento interno. Então, eu não tenho muita noção. O regimento interno que eu conheço é de trabalhar, evidentemente, o dia inteiro lá e você acaba, mesmo sem querer, aprendendo, né? Mas, se eu não me engano, no concurso passado tinha o português, é que a FGV, né, é uma banca cretina. Então, assim, eu espero do fundo do meu coração que não seja a FGV a banca do concurso, né? Apesar que com o presidente, né, sendo o Alcolumbre, sei lá, eu não tenho muita noção, mas pode ser que repita a FGV, né, que tradicionalmente tem feito o concurso do Senado. Eu espero que seja o CESP, mas que eu me lembre, pelo menos as matérias comuns eram português, era aquela porcaria de conhecimentos gerais, que foi um caos a prova, né? Até comentei da outra vez, na outra live que a gente fez. Quem tiver curiosidade vai lá, que vai ouvir toda a conversa daquela porcaria daquela prova lá. Então, eram conhecimentos gerais, português, eu não lembro se tinha raciocínio lógico, não me lembro mesmo, porque eu não fiz a prova de processo legislativo, e na parte específica tinha muita coisa do regimento interno, regimento comum, e eu não sei mais o que caía, cara. Realmente... Constitucional e constitucional administrativo. Foi sim. Constitucional administrativo, português, regimento interno comum, aí caiu inglês para analista de processo legislativo. Sim. Caiu inglês e informática também. Aí para o nível médio não caiu inglês. Caiu informática e a parte de atualidades, que foi um problema sério, que teve 3 gabaritos diferentes, foi uma bagunça. Me lembro dessa época assim. Porque foi até interessante, cara, porque eu tava por uma questão para não ser eliminado. Aí era questão de dívida pública, né? Quanto é que tava a dívida pública e tal. Aí eu sei que, tipo, no primeiro gabarito eu tava dentro. Aí depois mudou o gabarito, eu tava fora. Eu fiquei entrando e saindo no concurso umas 3 vezes. Foi um desespero. Eu tô dando uma olhada aqui, ó. Foram as bancas... umas matérias... Aqui tem umas matérias, por exemplo, em inglês, cara. As pessoas mal falam português. Eu não sei para que cobrar inglês num concurso desse, né? Os parlamentares mal falam português. Para que você tem que saber inglês, cara? Tudo bem que tem uma comissão que trata de coisas, relações exteriores, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho muito inútil cobrar inglês no concurso. Acho também questionável o cara raciocínio lógico. Não tem nesse caso aí, né? Mas o inglês eu acho lamentável colocar a cobrança disso aí. O conhecimentos gerais é outra coisa que é importante, a pessoa tem uma noção, mas, pô, do jeito que eles cobraram foi ridículo, né? A amante do Kennedy, se o Brasil tava comprando um caça da puta que pariu, pô, pra que cobrar um negócio desse, cara? Uma coisa idiota, estúpida, né? Mas, paciência, né? A gente tem que lidar com isso.
O constitucional e administrativo são a base, né? Além do português, todo mundo já tem que estar detonando nessas matérias. Claro que no concurso do legislativo, você tem que dar mais ênfase no constitucional, na parte do poder legislativo, né, que vai do artigo 44 até o 69, o processo legislativo vai do 60, né, em diante, e a parte das competências, né, do artigo 21 até o 24 da Constituição. Esses artigos são muito importantes, porque são eles que vão dizer se a matéria é de competência da União, né, dos estados e do DF, a competência concorrente, ou se são assuntos administrativos que têm a competência comum. Mas o básico do básico é você saber o artigo 22 das competências da União para legislar e o 24, que são as competências concorrentes. Isso aí é o que vai desabar na prova e provavelmente é o que vai aparecer na redação também, né? É uma coisa muito importante para um concurso desse nível aí na área de processo legislativo. E, obviamente, o regimento, que aí não tem como, né? É muito chato. Eu sempre digo para os alunos, né, no meu caso, eu trato o regimento interno como se fosse jogar Libertadores na altitude. Aquela coisa que você tem que chegar na véspera, né, e chega, sai do avião e vai para o campo. Então, eu sempre estudei o regimento muito em cima da hora, porque eu acho que é um negócio que não adianta você ficar estudando muito tempo antes, que você vai esquecer. Eu acho que é uma matéria de curto prazo, claro que ela é longa, né? Mas não adianta nada você estudar o regimento agora, ficar 4 meses sem ver nada, você esqueceu tudo, né? É uma matéria que você tem que estar com ela na ponta da língua ali e, de preferência, perto da prova, né? Alguém está perguntando ali se alguém já achou a prova de administração, né? A FGV, eu não sei, não consigo ver o nome aqui de quem perguntou, mas a prova da FGV é um mistério para conseguir essa prova na internet, viu? Ninguém tem. E na mudança que eu fiz, eu joguei minhas provas fora, cara. Eu tinha tudo guardado. Mas essa prova aí, realmente, eu tenho um PDF dela. Quem está mandando aí, depois, se quiser, me procura na internet aí, me manda um e-mail que eu encaminho a prova. Eu tenho essa prova no e-mail escaneada que me mandaram por algum motivo, está guardada aqui. Tá? E aí estão falando, né, no blog do Direção Concursos tem. Eu até comentei essa prova outro dia, a parte de contabilidade pública, né, lá no blog do Direção tem ela, eu tenho também, quem quiser, né, pode colocar aí um e-mail que eu encaminho, vou mandar um trocinho desse, um direct, olha como eu estou moderno, né? O Pedrão, amigo meu, tá falando, Libertadores na altitude é muito bom, mas é igualzinho mesmo, você tem que chegar na hora, né? Eu tava vendo aqui no site do PCI Concurso, eles só tem a prova de técnico. A jornalista eles não têm. A de técnico, a administração está aqui, mas a jornalista de 2012 não tem. Tem a de 2008, mas eu acho que aí já é muito tempo, né? É a FGV também, né? A FGV. Portaria lá. Eu tava vendo aqui, ó, cara, foi a FGV, a IADES, o CESP. Cara, eu acho, sinceramente, que está muito para o CESP essa prova. Eu já estudaria pensando no CESP. Já não sei se a FGV ganharia de novo sem a influência que a FGV tinha nos 2 últimos concursos. Porque, querendo ou não, a gente tinha um senador lá dentro, lá que havia interesse que fosse a FGV, né? O problema é que é o seguinte, esse senador, mesmo não estando lá, ele, né, a alma tem força, dele, né? Ela paira, né? Ela está sempre permeando lá, né, o Senado Federal. Então, se eu tivesse que apostar de verdade, eu colocaria as minhas fichas na FGV, cara. De novo, cara. Eu acho que é a FGV. Eu não acho que vai ser o CESP, não. Tomara que eu esteja errado, cara. Mas eu estava dando uma olhada aqui, ó, no edital na Câmara dos Deputados, o Augusto, a previsão de sair logo após a pandemia. Augusto, já foi feito o chamamento das bancas e o presidente da comissão falou que até final de junho a previsão que eles já tenham decidido a banca. Então, com a banca escolhida e a comissão já sabendo, aí a gente é questão de melhorar a situação da pandemia mesmo e para o negócio sair. Né? Para a gente até ter lugar para fazer prova, porque é um concurso que vai dar muita gente inscrita. E assim, se mantiver o que foi o último concurso, que foram provas em todas as capitais do Brasil, a gente está falando aí de 100 mil inscritos fácil. Então, assim, acredito que segundo semestre, se a pandemia deixar, a gente tem provas aí ainda esse ano. Marcelo, eu levantei aqui na Câmara dos Deputados o cargo de analista legislativo, processo legislativo, lá eles chamam de
é analista legislativo, técnica legislativa. É o mesmo Isso. cara. Lá caiu assim, ó, português, caiu inglês e espanhol. Olha só, inglês e espanhol. Constitucional, administrativo, informática e atualidades, que eles chamavam de conhecimentos gerais, regimento interno da Câmara, regimento comum do Congresso, aí caiu de novo a direito constitucional e caiu ciência política. Eu achei até interessante, porque ciência política, eles não é ciência política, eles botaram aqui sistema eleitoral, sistema partidário, mandato, relação com a sociedade, tá bastante coisa aqui. Querendo ou não, a gente estuda isso em direito constitucional também, né? Como é que funciona partidário, representação, mandato eletivo e tal. Você acha que o aluno, que ele, se ele mandar bem constitucional, ele tá matando aqui, não tá não? Olha, eu acho que sim, cara. Dá um abraço para o professor Marcos Diniz, que entrou ali, né? Mandou um abraço para a gente. A Nayara está perguntando ali, daqui a pouco eu respondo para ela. Mas o que acontece? Né? A Câmara, eu acho que essa parte de ciência política, né? A Câmara tem mais a ver, porque a Câmara é a casa do povo, né? Então, lá realmente, como é a casa iniciadora das matérias, é muito importante que, né, que esse assunto seja levado para lá. O Senado é uma casa revisora, em que, então, não estou dizendo que não tem essa importância, mas é uma escala muito menor, já que a pressão política na Câmara é muito maior, né? São, sei lá, são os 513 deputados e toda a matéria que vai para lá, aí vai todo mundo, né? Índio, né? Policial, vai todo mundo para lá para pressionar. E não estou dizendo que isso é errado, não. É legítimo, porque esses caras fazem muita cagada, né? Porque o brasileiro, ele acha que ele vai resolver todos os problemas do mundo com uma lei, né? Fica erradicada a Covid-19 no Brasil. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Pronto, resolvemos a porra todinha. E não é assim que funciona. Então, na Câmara dos Deputados, isso aí realmente tem um peso maior, né? Mas, enfim, é isso. Informática é aquela coisa chata de estudar para concurso, né? Que o cara vai te perguntar a tecla de atalho, que você nunca vai usar na vida. Ao apertar Ctrl F8 e Y, você vai ejetar o usuário, certo ou errado? Pô, nunca perdi. Ejetar o usuário. Então, você não tem a menor noção do que é aquilo, você nunca apertou aquela porcaria, você fica tentando lembrar de um flash, assim. No Excel, ao selecionar 42 células e arrastar para a direita em zigue-zague, né, o computador é formatado e você não tem a menor ideia. O pior é que é desse jeito mesmo, cara. Os caras pegam umas fórmulas nada a ver, velho. Eu acho muito inútil cobrar essas coisas no concurso. É um negócio que você nunca vai usar, né? Mas tudo bem, os caras vão fazer, né, essa questão imbecil, achando que alguém vai usar aquilo para alguma coisa. Mas também é outra coisa que eu questiono demais. Acho que não deveria cair em concurso, até porque você pode ter uma topeira informática. Hoje em dia você entra lá, fulano, usa aí o Excel. Você entra no Google, no YouTube e coloca lá, como um idiota usa o Excel. Aí vai aparecer um filminho lá para você e você vai aprender, cara. Não tem jeito. Então, faz parte. É legal, tal. Tem uma história famosa no TCU de uma menina que fez uma cagada, que ela calculou errado o coeficiente de participação dos estados, que ela arrastou uma fórmula errada, ela errou um parêntese, e quando ela arrastou o bagulhinho, né, para o Excel, nas outras colunas... Mudou as referências, puta, cara. Ela errou simplesmente o coeficiente de participação de todos os municípios do Brasil, todos. Então, teve gente que recebeu a mais, teve gente que recebeu a menos. Claro que quem recebeu a mais ficou calado, né? O brasileiro também é uma porra, né? O cara olha aquilo, rapaz, veio a mais, foda-se, né? Não fui eu que calculei. E o cara que recebeu a menos, né? Foi lá e, porra, tá errado aqui. No fim, deu uma quizumba e tiveram que corrigir. E aí foram descobrir, né? Claro que passou por um monte de instância, ninguém viu o erro, né? Veio a planilha, você presume que aquilo esteja correto. E aí, na hora que foram ver, coitado da menina, né? A da auditora, ela cagou o troço todinho ali, né? E, enfim, claro que ela não foi mandada embora por isso, mas é importante você ter o mínimo de noção de informática, mas não do jeito que eles cobram, né? Mas eu continuo achando... Eu sempre que eu estudei para um concurso, né, o que eu fiz em termos de estratégia de preparação? Eu escolhi as matérias importantes, AFO, contabilidade pública, controle, sei lá, falava, eu tenho que ser bom nisso aqui, no resto eu tenho que me salvar. Então, tem umas matérias que elas não vão fazer você passar no concurso, né? Tipo inglês. Você não vai passar em inglês. Você pode gabaritar o troço que não adianta nada. Você tem que tirar o que todo mundo vai tirar. Então, se você se salvar, se a média vai ser 6, tira 5, 6, tá bom. Gasta suas fichas lá na outra, no regimento interno. Se você for bem, aí você passou no concurso, né? A minha prova de inglês, por exemplo, na Câmara de Consultor, né, de 2014, eu tirei 1.
de 15. Né? Eu fiz os 15 itens, acertei 8 e errei 7. Um idiota, né, cara? Eu errei a questão do título, sabe? Um possível título para o texto seria My Vacation. Eu errei a porra do negócio, quer dizer, eu não entendi porra nenhuma do texto, né? Errei tudo que eu podia. Tirei um, só que em orçamento, a parte de AFO, eu tirei 25 das 25 e tinha peso 2. Por isso que eu passei no concurso. Então, você tem que saber, né, o que vai fazer você passar. Nesse caso de processo legislativo, é o regimento interno, é o direito constitucional e é o português. Também, que é outra coisa que as pessoas acham que sabem pra caralho, né? Aí sai o edital, para português eu não preciso estudar. Né? O cara fala estalta, mena, seja e vai lá para a prova, né? Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, nós vai passar, né? O pessoal gostaram? Não, o pessoal adoraram, né? Então, o cara uma anta e vai lá e, porra. Então, um cara desse tem que saber português, não tem jeito, né? Você numa prova desse nível, você não pode falar menos e seja, né? E claro que lá dentro você vai conviver com pessoas que falam seja e menos todos os dias. Mas na e prova, com o senador. Rapaz, é senador, tem muita gente, tá? Que fala menos, né? E o menos, todo mundo que fala menos, fala seja, né? Eu acho que tem um corolário a respeito disso, mas é padrão, cara. O cara mandou menos, ele vai mandar um seja, não tem jeito. Mas o português a gente não pode negligenciar, né? É uma matéria, principalmente se for FGV, a prova é muito difícil, né? Eles pegam nos detalhes que não costumam ser muito cobrados, né? Aquela parte de, né, elemento anafórico, catafórico, aquelas coisas que o Fernando Moura dá no curso dele, né, um monstro. Então, essas coisas aí, a português principalmente a parte de gramática, né, o Pedro está falando ali, mendigo, mendigo, comigo, né, comigo, né, escrito separado, é a festa. Não, cara, isso que você falou é importante, o aluno tem estratégia, né? Quando eu fui fazer a minha prova da CRDF, era AFO, Contabilidade Pública, Economia, Finanças, Direito Financeiro, 50 peso 3. E o restante do conteúdo inteiro era 30 peso 1. Falei, meu irmão, eu vou para arrepiar em AFO Contabilidade. Aí eu acertei 47 de 50. E aí eu perdi mesmo assim, foi na discursiva. Né? Que é outro ponto que a gente vai falar depois. Né? Para a próxima live, como se preparar para a discursiva. Que para analista vai fazer toda a diferença. A gente está falando a previsão, a autorização inicial é de 2 vagas. Hoje tem mais, tem 232 cargos vagos de analista processo legislativo. Vão chamar mais, né? O último concurso chamaram 73, não me falo a memória. Esse concurso deve chamar uns 30, 40, eu acredito, fácil. E a discursiva vai ser um diferencial muito grande. Que até brinco com os alunos, você tomar posse em janeiro e o outro camarada tomar posse em dezembro, então, assim, todo mundo é analista. A gente está falando aí de 11 meses de 30 mil reais quase. Então, a gente está falando de 300 mil reais de diferença no ano. Então, assim, é preparar com bastante zelo, com bastante cuidado. E ter realmente, você falou, o processo legislativo na ponta da língua. Conhecer muito bem o funcionamento da casa, o funcionamento das comissões, a tramitação das proposições. Tem projeto de código, tem umas características diferentes, tem que tomar cuidado, os prazos para emenda, prazos para relatório, prazo para discussão, vai para plenário, não vai. Vocês têm que tomar muito cuidado. E parte de administração, Marcel, o que você tem para falar? A gente já está com 40 minutos quase de live aí, mas dá para a gente ser mais rápido, né? A parte de analista de administração, o cara que trabalha mais na parte meio, né? Compras, contratos. Cara, de administração você vai trabalhar na parte meio, não tem jeito, né? O analista de administração, ele vai lidar com o controle de patrimônio, né, bens que são tombados, aquela parte bacana de contabilidade pública, né, aquela maravilha que é inventário. Mas você vai trabalhar com isso, né, com registro de bens, com tomar, né, a parte de tombamento, às vezes a área meio de cuidar da parte de pessoal, né, que é um serviço que algumas pessoas não gostam muito, mas tem quem goste, né, dessa parte burocrática e administrativa. Mas vai trabalhar com isso, cara. Basicamente, você vai gerenciar, né, o setor de compras do Senado Federal, alguma coisa do tipo aí. Para quem gosta, né, assim, é um cargo muito concorrido, porque normalmente ele serve para qualquer área de qualquer formação, né? Então, ele realmente é muito visado. Mas eu não acho o trabalho muito bacana. Claro, com todo respeito a quem é da área, né? Mas eu acho que é um trabalho meio sacal, assim, você ficar ali, principalmente a parte pessoal, cara, vendo se o cara vai receber, o que não vai, eu acho bem chato. Mas
né, paciência. Eu acho que são os dois cargos, pessoal, o professor Marcos Diniz estava perguntando ali de nomeação. Hoje, se você olhar na página do Senado, né, não sei se você está com ela Vou aberta, vou abrir mas aqui agora. dá uma olhada nos cargos vagos de administração e processo. Vou ver aqui agora. Mas pode ir Porque falando aí. a autorização é pouquíssimo, são 2 cargos para um, acho que 4 para o outro, não lembro aqui, mas é coisa, a mixaria. Mas eu acho que eles vão chamar mais sim, tá? O que tem mais autorização é o cargo de policial, que são 24. O restante é 2, 3, ali é bem pouquinho. Mas cargos vagos tem uma pancada. Então, Marcos, eu acho, e todo mundo que está ouvindo a gente, que nessa área de administração e na área de processo legislativo eles vão chamar mais gente. Tá? Até a administração, a administração tem 112 cargos vagos, analista administração. Processo legislativo tem 232 cargos vagos. E técnico legislativo, policial legislativo, que está autorizado, tem 178 cargos vagos. É muito cargo, porque se a gente for olhar, porque 170 cargos vagos, mas a gente tem, por exemplo, policial legislativo são 360, tem 180 praticamente vagos. Então a gente está falando em metade. Né? Analista processo legislativo tem 414 cargos e 232 vagos. Então mais de 50% dos cargos estão vagos. E para analista aposentar, né? Isso. E do analista de administração tem 232 e 112 cargos vagos. Então, assim, a maior demanda, sendo bem realista, né, o Marcelo, a maior demanda vai ser para processo legislativo, sem dúvida. Vai. Eu acho que o cargo de processo legislativo é o que tem mais espaço para você conseguir ser chamado, né, além das vagas, até porque, o que acontece? Você, lá dentro, politicamente, a pressão, se você está na lista de aprovados, você vai lá no Senado, vai encher o saco de todo mundo, dos senadores, vai chamar, que seja e vai. Né, o apoio político é muito importante nessa hora, é uma casa política, e os senadores eles têm interesse, né, no crescimento, né, dessa área de processo legislativo. Então, é mais fácil você conseguir, sim, a nomeação de processo legislativo em comparação com a área de administração. Porque o parlamentar ele pode comprar a briga para você. Ele fala, pô, precisa de gente nessa área. Né? Para a área de administração, para ele, tanto faz. Ele vai reclamar se tem café ou não no gabinete dele. Né? Então, né, o cara, na cabeça dele, é para isso que esse pessoal serve. Né? Com todo respeito, mas né, o nível é assim, cara. Mas eu acho que a parte de processo legislativo, né, apostando no futuro, numa provável convocação além das vagas do edital, é o processo legislativo favorito aí a chamar mais gente. Tá? A gente está falando aí assim, eu sei que a situação fiscal hoje é bem diferente do que era em 2012, né? Então, assim, eu entendo isso e tal, mas assim, eu chuto para mais de 50. Durante o prazo de validade aí... Eu acho que pode chegar aí a uns 25 de administração e uns 40, 50 no processo legislativo. Tá? Eu acho que é mais ou menos por isso aí. Mandar um abraço aí para o meu amigo Fantoni aí, meu brother aí, que é auditor fiscal do Mato Grosso, carioca safado, mas é meu amigo. Tem uns gostos meio dúbio aí, mas é meu amigo. E assim, para a gente falar... Estava comentando ali dos erros. Não, o pessoal estava botando ali um monte de erro de português. É muito bom, sim. Cara. Eu estava rindo aqui só da lista. Não, pode falar, que eu te interrompi para falar merda aqui. E para a gente finalizar dos cargos, né, é o policial legislativo, né? Que é o cara assim que eu brinco assim que é um policial no nome, né? Assim, é policial legislativo no nome, que a função não é função policial, é a função de segurança. Ele faz a segurança dos senadores, né? Acredito que alguns trabalham na segurança dos senadores, e também tem a segurança da casa, né? Condução da sessão, baderna, a galera que vai acompanhar a sessão pública pelas galerias. Então, assim, como é que você vê assim, a atividade do policial legislativo lá no Senado? Olha, lá no Senado o pessoal às vezes brinca, né, de uma forma pejorativa, o porteiro do plenário, né? Mas claro que não é isso, né? É uma segurança institucional. A gente, né, sabe que aqui no Brasil nem tanto, mas sempre tem um maluco, né? Às vezes o cara pode querer entrar lá com uma bomba, não sei, cara. Na época do impeachment foi muito feia a coisa, toda hora tinha manifestação, eu lembro que quebraram os vidros lá da chapelaria. Então, né,
já tem história de que, né, não sei se foi no Senado, acho que na Câmara, que tinha um rato uma vez numa comissão, aí chamaram o policial legislativo, falaram, tira o rato. Porra, isso não estava no edital, essa matéria, né? Essa atribuição aí não tinha lá, não, pô. Tecnia, não estava lá, né? Mas o cara foi lá e teve que fazer. Mas claro que não é esse o trabalho, é um trabalho de segurança, até porque as sessões são muito tumultuadas, né? Dependendo da matéria, quando a matéria é polêmica, você não pode dar acesso ao plenário ou à comissão a qualquer um, né? Porque de vez em quando vai acontecer absurdos, né? Eu lembro que tinha gente que levava, né, tomate para jogar nos parlamentares, na Câmara, né? Mas isso não estou dizendo que o cara às vezes não mereça, né? Mas é surreal, né? Não pode acontecer uma coisa dessa em lugar nenhum. Por mais que você tenha uma visão política e deteste aquilo ali, você não pode jogar nada em ninguém, né? Numa situação. O cara está trabalhando. Pode ser uma bosta, o cara está fazendo só merda, mas ele está trabalhando, né? A pessoa perguntou aí da chapelaria aí, ó. Chapelaria é um setor do Senado, né? A chapelaria é onde junta a Câmara com o Senado e é por onde os parlamentares chegam de carro, né? É um saguão que tem. Então, normalmente, quando o presidente da República toma posse, no dia 1º de janeiro, né, do seu mandato, ele entra por ali, ele sobe uma rampinha ou desce, dependendo de por onde ele chega, né? E ele entra, é a entrada principal lá do Congresso, é por esse salão nobre ali. É um negócio, um lugar bem bonito, bem bacana ali, é a chapelaria, né? É aquela parte lá de baixo ali, não? Você chega ali isso. por baixo ali, né? Chega Entendi. por baixo e você entra por ali. Quando você sobe, você já está praticamente no plenário de um lado da Câmara, do outro lado do plenário do Senado. Ali no salão verde e o salão azul ali, né? Exatamente. Mas falando do trabalho do policial legislativo, né, a preparação ela é um pouquinho diferente. Você tem que saber, né, a parte regimental, mas, se eu não me engano, você tem que conhecer de direito penal, né, que eu acho que é uma matéria importante para esse concurso, e tem a prova física, né? Que para alguns, que nem eu, porra, é uma merda, né, cara? Eu tenho preguiça. Hoje, eu que já tem 6 anos que eu saí do exército, também já foi. Para mim já não dá mais, não. Faz uma barra. Barra de chocolate, né? Aonde? Eu já fui bom nisso, mas hoje em dia eu tenho preguiça de qualquer coisa. O dia que eu vou na academia aqui para fazer meia hora de bicicleta, é um parto, né? Eu chego em casa, eu posso comer uma coxinha depois, porque eu acho que eu mereço, né? Já que eu fiz meia hora naquela bicicleta, que é agoniante aquela merda. Você fica olhando, queimou 14 calorias. O cara fica 6 horas naquela bosta, queima 14 calorias. Aí quando você vai comer um sonho de valsa, tem 118. Aí, porra, o que adianta, né? Já me rendo. Tem que estar muito bem preparado. Tem histórias, né? Para quem faz concurso para essa área policial, acho que tem que correr, é o que? 12 minutos? Como é que é? Tem um troço que você tem que correr. Corrida, barra, flexão. Em 12 minutos. Então, eu tenho um amigo que fez em 12 e 4 segundos. Aí foi reprovado, aí entra com recurso, né? Porra, que merda. E tem vários alunos que já foram reprovados na prova física. Então, não pode bobear, né? Eu não sei se tem natação também, sei lá, não faço ideia do que tenha na prova física disso aí. Mas você vai ter que fazer pelo menos uma barra, dar uma corrida sem ter um derrame, né? Não sei se tem que fazer abdominal ou não. Você tem um impacto, o cara tá morrendo lá. Olha, o cara não teve um derrame. Correu 4 minutos e não teve derrame. Tá aprovado, né? Pô, tá bom. Cara, derrame não, mas eu já tive corrida no curso de sargento que eu vomitei, velho. Correndo 15 quilômetros. O tenente chegou assim pra gente e falou assim, aí, vocês querem correr aonde? No centro da cidade ou no Morro da Calcinha? Aí, nego, porra, um monte de moleque, 18, 19 anos, internado, só vendo mar. Vamos pro Morro da Calcinha, bicho. Eu me lembro até hoje até hoje do sorriso do tenente, assim, aquele sorriso de lado, assim, ó. Então, bora. Meu amigo, geralmente era corrida de meia hora. Né? Porra! Tu é doido, meu irmão, e corre 15 quilômetros, é uma volta do caralho, na volta nego se matando, vomitando. Bora, aluno, bora, tu não quer no Morro da Calcinha? Acha que ia se dar bem, né? E é assim mesmo, cara, não tem o que fazer, não. Cara, você tem que se preparar para aquele negócio ali, né? Que nem, nunca sei se é o César Menotti ou o Fabiano, acho que foi o Fabiano que participou daquele troço do Fantástico, do Medida Certa, não tem? Um deles participou daquela merda. Ficou magrinho, comendo aquelas merdas, né? Sei lá, como é que é o nome desses... As folhas. Ricota, folha, né? Aquele outro... Eu nunca sei o nome dessas merdas. Chia, um alpiste preto, comendo essa porra e malhando pra caramba. O cara tá um porco de novo já, né? Não adianta nada.
Né? Mas foda-se, você tem que passar naquela prova e acabou, cara. Depois você engorda tudo de novo lá dentro. Aí você fala, o fulano ali tá meio acima do peso, vai ficar na porta do plenário ali. Paciência, né? Depois que tiver lá dentro, você se vira. Mas você tem que passar na prova, então é um item a mais para tomar cuidado, né? Já que não adianta nada você gabaritar a prova e a discursiva e chegar lá e morrer na corridinha que tem que dar lá. Não sei quanto que é, eu não faria aquilo, eu teria o derrame se ocorresse. A prova do Senado, pessoal, as provas do Legislativo, né? Assim, raras são as provas que eu vejo que elas são extensas em matérias. Geralmente as provas do Legislativo elas são profundas em conhecimento. Então você não precisa. Teve uma pessoa que perguntou, não vai dar tempo a gente falar hoje, Marcelo, eu queria até conversar contigo depois para a gente fazer uma live, né? TCU e Senado, né? A diferença de estudar para o TCU e para o Senado. A gente vai fazer uma live para a semana que vem. Eu até postei um negócio, o pessoal estava comentando, né? Falando em 3 segundos, passar no TCU é mais difícil que passar no Senado e na Câmara, tá? Porque é um número surreal de matérias. Mas depois a gente faz uma live sobre isso aí, que eu acho que é bacana o tema, né? Para você comparar os dois concursos, né? Já que é uma dúvida que todo mundo tem, já que são concursos visados por todo mundo. Mas continua aí. O que você ia falar? Então, o Senado é um concurso de profundidade. Então, são poucas matérias, você vai estudar, sei lá, no máximo umas 10 matérias. E olhe lá, se chegar a isso. Mas você tem que conhecer profundamente. Você tem que conhecer no detalhe. Então, assim, é uma prova de um perfil de estudo um pouco diferente. Eu até comparo na profundidade com provas de tribunais. Porque prova de tribunal, o último concurso do STJ, acho que o primeiro colocado errou 2 questões na prova inteira. E a prova do Senado é esse nível de profundidade, a intensidade. Você que quer se preparar para o Senado, você tem que estudar e conhecer de trás para frente o regimento interno, o regimento comum, o processo legislativo, a parte funcional e a língua portuguesa. Que se você não for bem em língua portuguesa, você vai lidar com processo legislativo, redação de leis, você tem que saber muito bem língua portuguesa, né, Marcelo? E aí eu queria que você desse uma dica final aí para o pessoal. Faltam 8 minutos, 7 minutos aí para terminar. Se for a prova da FGV, né, a prova em 2008 eu fiz o concurso do Senado para engenheiro civil. Eu não passei por uma questão de português, das 20 eu acertei 9, tentei anular uma outra, não deu. Foram só 5 para a prova, só 5 engenheiros passaram para a prova discursiva, todos tiraram 0 na discursiva, todos, e não passou ninguém, a vaga sobrou. E eu tinha nota para ser o primeiro colocado desse concurso. A minha nota tinha sido maior do que todo mundo, né, que todos eles, só que eu fui reprovado no português. E olha que eu nunca fui ruim de português, não. E aí, depois, no outro concurso de 2012, eu descobri o livro do professor Décio Sena. E esse livro, ele tinha um livro para cada banca de questões resolvidas, um do CESP, um da ESAF, FGV e FCC, né? Eu acho até que não é mais editado esse livro, mas quem tiver esse livro, por acaso, num sebo, numa biblioteca, pega esse livro. Se for a FGV, claro, né, a prova, vale a pena. É o melhor livro de português que eu já vi. Eu nem sei onde é que ele dá aula agora, né, esse professor, mas o livro dele era muito bom, cara, muito bom mesmo. Claro que tem vários professores de português muito bons, a Tereza Cavalcante, né, o Fernando Moura, né, os professores com quem eu estudei, que hoje eu conheço, mas esse livro especificamente ele salvou a minha pele em português, depois na prova de 2012. E a dica para preparação é aquela de sempre, cara. É estudar, independentemente se vai ter ou não concurso, é se preparar, é sentar a bunda na cadeira, porque todo mundo acha que estuda, mas ninguém faz nada, né? Assistir aula e olhar para a tela do computador não é estudar para concurso, né? São coisas diferentes, parecidas, mas diferentes. Você precisa estudar, você precisa mergulhar naquilo, entender exatamente o que está sendo falado, né? Claro que é um processo, então não vai ser na primeira passada que você der no assunto que você vai entender tudo, mas você vai melhorando aos poucos, todo dia estuda um pouquinho, todo dia você melhora, e saber as matérias-chave. Então, é saber que o regimento interno vai ser importante. Na área de administração, evidentemente, a administração geral e pública vai ser o conteúdo principal, aquela parte de materiais, né, de administração de materiais, de recursos. AFO. Tudo isso aí, né, AFO, que deve cair, talvez um pouquinho de contabilidade pública, a parte de inventário, mas você precisa dominar os assuntos importantes e se salvar naquelas matérias que é para se, né, inglês, informática, fazer o simples ali, só para não ser ultrapassado pelos outros,
mas saber, né, o que é importante para o concurso. E depois você se preocupa se vai ser chamado gente a mais ou não. Faz a sua parte, passa no concurso, coloca o seu nome na lista lá, nem que seja, né, no penúltimo colocado ali, né, para você brigar depois pela, né, pela nomeação, que é outro parto, é outro concurso, né, é outra fase do processo. E não negligenciar a discursiva, né? As pessoas também, de uma forma geral, sem criticar ninguém, mas em geral as pessoas escrevem mal, elas não sabem se expressar, né? Principalmente quanto à forma. O cara não sabe estruturar o texto, ele sabe o assunto e quer encebar demais e começa, né? Com o advento da Constituição Federal de 88, vírgula, a Carta Cidadã, vírgula, ai, pô, Já perdeu 2 linhas. Que morreu no acidente de helicóptero, acharam o corpo. Pô, o cara tá falando o quê, né? Aí lá no final ele fala, não, começa do jeito certo e faz o simples, escreve ali de um jeito com texto estruturado, com introdução, né, desenvolvimento e conclusão, que tá no concurso, né? Não tem jeito. É isso aí. Pô, Marcel, obrigado, viu, cara, pela oportunidade aí. Acho que não tem nenhuma dúvida, não. A galera só tá rindo aí do stand-up concursos aqui, né? Então, assim... No fim das contas, é dar uma boa noite pro pessoal, agradecer quem participou, quem acompanhou a gente, né? Acho que, resumindo, vai ter concurso, vai, né? A gente não sabe exatamente quando, até por uma questão operacional, financeira também, lógico, mas uma questão operacional de poder fazer a prova, né? De poder juntar um bando de gente numa sala, né? E aglomerar essa galera e fazer o concurso. Mas, independentemente disso, estuda como se a prova fosse daqui a, sei lá, 3, 4 meses, né? É o que você pode fazer. Coloca a pressão mesmo, que a gente rende pressionado. Acho que a gente sempre funciona mais quando você está precisando daquilo, né? A gente, essa história de motivação, esse lenga-lenga, né? Hoje em dia de autoajuda, toda, vamos ser um homem de sucesso. Essas bostas não servem para nada, né? Na verdade, o que você precisa hoje, só tem 2 coisas motivam a pessoa. É medo, tá? Medo de ficar doente, medo de ficar pobre e raiva. Você tá puto com alguma coisa, sei lá, separou, aí você vai, agora eu vou emagrecer, né? Aí você vai em frente, né? E você consegue fazer as coisas. Mandar um abraço para a Paty ali, né? A estudou comigo lá na Unicamp, que legal que ela tá acompanhando aí, bacana. Um abraço para ela, pro marido dela, pros filhos, todo mundo lá. Mas, enfim, motivar a gente é raiva ou medo. Então, arruma um dos dois, fica puto com alguém, com o vizinho que falou que você não vai passar, ou com aquele tio que falou, ainda tá estudando até hoje, rapaz. Pô, tu engordou pra caramba e não passou ainda, né? Você, agora eu vou passar. Filho da puta, né? Agora eu passo nesse concurso. Mas é isso, cara. E são as coisas que motivam a gente. Senta a bunda na cadeira, estuda, que vale a pena. O Senado é muito bom para trabalhar. Show de bola. Pessoal, para quem não... Peixoto ali também. Aliás, rapidamente aqui, mandaram um vídeo que o Peixoto foi preso no Rio de Janeiro, num trambique lá com o governador. Aí prenderam um empresário chamado Peixoto. Rapaz, me mandaram um monte de coisa. Olha, a casa caiu pro Peixoto. E uma hora tinha que cair, né? É, lógico. Uma hora ele ia fazer essa merda, né? Então, pessoal, quem pegou a live pela metade aqui, vai ficar no Instagram TV meu aqui. Eu vou colocar no meu canal do YouTube, só colocar lá Prof. Vinícius Nascimento, e também vou fazer o download do vídeo e vou mandar para o Marcel, para ele poder aí divulgar nas redes sociais dele. Marcel, muito obrigado, cara, pela oportunidade de você estar aqui novamente. Valeu, cara. E vamos marcar para a semana que vem a live TCU e Senado, né? Estudar para o TCU e Senado. Vamos pensar direitinho numa data aí, um horário que você esteja mais livre, a gente faz semana que vem, beleza? Tá bom, um abraço pro pessoal do pagode da 102 que mandaram ali, era um pagode que eu ia sempre, a galera frequentando a live aí, muito bom. Mas obrigado aí de novo pelo convite, foi muito bacana, boa noite para todo mundo, boa semana aí. Selva, valeu, cara, obrigado, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.